Então, o que acontece? Muitas vezes você pode pegar teorias que envolvem viagem no tempo, não sei o quê, e começa a ter umas coisas muito, digamos assim, menos pé no chão. E aí são elas que explicam um ou dois negocinhos que tava faltando. E aí, de novo, elas acabam estragando todo o resto. Só que elas são mais vendíveis, né? Tipo, caramba, essa que tá explicando o problema que a gente não tem resposta ainda é aquela que diz que tem viagem no tempo. Mais mágica. Que dá pra voltar no passado, que tem multiverso, que tem não sei o quê. Só que assim, isso é um viés, né? A teoria certa não é aquela que a gente gosta. A teoria certa é a que é certa e que ponto final, não é que a gente acha que é a mais legal. Mas aí, hipoteticamente, o universo estaria se expandindo pra onde? Isso... Então, mas aí que tá, é o espaço se expandindo. Então, mas... Não tem um lugar pra se expandir. Já que, de novo, é uma definição que a gente tem que pensar com muita calma e clareza. Assim, é um rigor absurdo na semântica. Vamos definir o universo como tudo que existe. Gravou? O universo é tudo que existe. Perfeito. Para onde o universo está se expandindo? Não existe. Não faz mais, já está em contradição, porque eu acabei de dizer que o universo é tudo que existe. Se a gente disser que o universo está se expandindo em algum espaço maior que ele, então esse espaço maior que ele é o universo. Eu disse que na definição o universo é tudo que existe. Então eu estou pegando tudo que existe e expandindo. Mas então isso quer dizer que o universo não tem uma borda, né? Até onde sabe, não. Isso aí é um outro assunto que envolve cosmologia. É extremamente incrível pensar nessas coisas. Se o universo for uma superfície fechada, como uma esfera, ela não tem centro, se você estiver na superfície. Pensa numa formiga em cima de uma bola, de uma bexiga. Aí você fala pra formiga, vai pro centro aí. Na superfície. Qualquer ponto, né? Pega a Terra. A gente tá na superfície dela, andando pra lá e pra cá. Onde é que é o centro dela? Qualquer ponto. Na superfície. Porque você poderia argumentar que o centro seria no raio, né? E lá no centro da Terra. Mas se você estiver na superfície, qualquer ponto que você tiver, você faz uma área em volta, né? Que é, inclusive, uma boa analogia para entender horizonte cósmico. Você imagina um planeta Terra que só tem água, não tem continente. Só tem água. Aí você tá num barquinho. Você olha 360 graus em volta, o horizonte com a água, né? Você não vê nada. E aí você olha pro céu, tem as estrelas ali. Aí você começa a caminhar com o barquinho. Aí você caminhou, sei lá, 1000 quilômetros. Parou ali, você olha em volta, você continua vendo, entende? Água para todos os 360 graus. E em qualquer ponto que você esteja na superfície de uma terra só de água sem continente, por exemplo, você vai ter água em 360 graus, entendeu? E você vai só ficar rodando em volta ali, não sabendo onde é que você tá. E que isso é uma possibilidade para o universo? É uma possibilidade. Poderíamos estar em uma superfície fechada em cima. Isso também é uma pergunta não respondida. Porque a gente não consegue afirmar onde seria o centro do universo. Não tem, é a mesma ideia. Pensa que você está numa superfície. Você eu tô aqui, aí eu olho as galáxias com um telescópio. Aí eu vou para a galáxia de Andrômeda. Eu vou para a galáxia de Sombreiro. Vou para outras galáxias por aí. Eu faço a mesma coisa. Eu lanço um James Webb pro espaço e começo a observar as galáxias. Vai ser a mesma coisa. Mas a gente... É que quando fala Big Bang, a sensação é... Tudo estava num ponto e as coisas começaram a expandir, né? E aí dá a sensação de que, pô, expandiu. E em algum lugar a gente tá. Tipo, sei lá, a Terra tá aqui. Pô, a Terra tá aqui, o centro do universo tá aqui. É porque essa noção é porque você tá olhando de perfil. Você tem que raciocinar essa expansão você estando nela. Então você tem que se imaginar nela. A visão que você tá tendo... Uma visão de fora. Você tá imaginando de fora. Você tá mentalizando como... aqui tá o universo e ele se expande. E aí você tá vendo de fora. Não, você tem que mudar a forma de perceber isso. É você imaginar que você tá na expansão e acontecendo. É diferente. Então... Porque, de fato, já que tudo depende do referencial,
se houver um de fora para olhar, igual você está mentalizando, isso também, inclusive, quebra um negócio que eu te falei, né? Do universo é tudo que existe. Então, se você tá de fora olhando essa expansão, existe um universo fora. Então, o tudo que existe é maior do que se pensava, sabe? Mas, e aí você poderia ter que acrescentar mais uma dimensão, coisas desse tipo. Que daí a gente começa a ter dificuldade de imaginar. Né? Exato. Não, mas não só dificuldade de imaginar. A gente não precisa dela. Tá. Isso é uma ótima pergunta que o pessoal sempre faz. O universo poderia ter 5, 6, 7 dimensões? Poderia. Poderia ter 30, 100? Poderia. Mas na física a gente não precisa. Quer dizer, em teoria das cordas, para fazer sentido, uma série de ideias ali, tem aquela teoria das cordas bosônicas com 27 dimensões, tem a teoria das cordas padrão, digamos assim, que tem 10, 11... Mas assim, esqueça o número de coisas. A questão é, até onde a gente sabe com mecânica quântica e relatividade geral, para explicar os fenômenos da natureza, a gente não precisa de nenhuma dimensão a mais. E outra, elas violariam coisas que a gente tem pré-estabelecidas. O que eu acabei de falar do brilho, que muda, que é a lei do inverso do quadrado, a luz, ela se propaga em 3 dimensões. A intensidade da luz, a gente já está considerando x, y, z. Se tivesse uma quarta espacial, ou uma quinta, a forma como iria se propagar a luz seria diferente, porque a intensidade teria que ser em 5, em 6 coordenadas, né? Então o resultado seria diferente. E não é o que a gente vê na realidade. Então a gente acaba falando, cara, pode ser até que tenha mais dimensões, mas a gente não precisa, então, já que a gente não precisa, pode ser que elas não existam. A gente teria capacidade de aferir isso, por exemplo? É um resultado direto. A propagação, digamos, de uma onda sonora, ou no caso da luz, porque dá para se propagar no vácuo, a forma como ela se propaga, você precisa de 3 dimensões. Mas, tipo, caso houvesse uma quarta, tipo, a gente não conseguiria... Aí você faz na matemática, supõe-se que existam 4. Entendi. A intensidade da luz em 4 dimensões vai ser diferente da em 3. A conta é diferente. Entendi. Qual que a gente observa na realidade? É a que tem 3. Então a gente conclui, ou não tem, ou não precisa. E como não precisa, nos leva a entender de que não tem. Basicamente isso. Sim. Tanto é que quando você pega, inclusive, essas teorias, cordas, não sei o que e tal, as dimensões extras são microscópicas. São pequenininhas. Porque se elas fossem do tamanho das dimensões espaciais que a gente tem, aí é aquela coisa que eu falei antes, quebraria um monte de coisa que a gente já tem explicado. Aí, de novo, vem aquela coisa, por que a gente vai trocar uma teoria nova, né? Que explica uma coisinha e quebra todo o resto. E a gente tem muito vazio dentro do espaço. A maior parte dele é vazio. Depende de o que você quer dizer com vazio. Entre os planetas. De matéria, digamos assim? Mas o que a gente tem sem ser matéria? O espaço é muito grande, cara. A densidade de matéria é muito baixa. Seria massa por volume, né? O espaço é muito grande. Ele é tão absurdo, cara. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu estudei isso. O espaço é tão absurdamente grande que se você pega uma galáxia e funde com outra, provavelmente não vai haver uma estrela batendo na outra. Caraca. E tem bilhões, trilhões de estrelas. Elas vão se desconfigurar, né? Vão ter toda aquela interação gravitacional, mas não vai ter uma estrela que vai bater na outra. De tão vazio que é. Porque o livre caminho médio para as estrelas se moverem é muito grande, cara. É muito alto. Então ela não vai ter estrela batendo com outra. Mesmo que tu pegue 2 galáxias e jogue uma em cima da outra. E esse vácuo, né? Esse vazio que tem suas propriedades, será que ele não tem coisas que a gente ainda não tem tecnologia para detectar? Faria sentido uma suposição como essa? Poderíamos pensar que não temos tecnologia para pensar, só que nesse caso foge até as limitações da física. Por quê? Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui. Comunicação instantânea, sei lá, via física quântica. Tá. Esse via física quântica já entra em contradição só de falar isso, porque se é possível se comunicar mais rápido que a velocidade da luz com a mecânica quântica, então a mecânica quântica está errada. Porque ela proíbe disso acontecer. Então, se desfaz a necessidade de dizer que é só meramente tecnologia. Nesse caso, é da própria teoria.
Pode ser que a teoria esteja errada e de fato seja possível? Pode, mas aí é a mesma coisa, você vai estragar todo o resto que a gente tem explicado. Mas não tem a questão do emaranhamento quântico? Então, mas o emaranhamento quântico, só para explicar novamente, né? Você tem partículas que estão ligadas de certa maneira e que quando você faz a medição em uma, você automaticamente saberia a resposta da outra, já que elas estão ligadas, né? Então, sei lá, você pega um fóton, passa num semi-espelho ali, esse fóton se divide. Então, se você mede, digamos, a polaridade em um, você sabe o do outro. Isso é um conceito de emaranhamento. Ok. Só que, como a medição é aleatória, você não consegue forçar o negócio para escrever informação. Como assim a medição é aleatória? Você não tem, em mecânica quântica, o que você tem ali é a probabilidade de você encontrar o sistema quântico em algum determinado estado. Não há uma posição certa, nem as propriedades certas. Não temos as propriedades certas. Para entender isso de forma bem clara, vamos pegar aqui com uma analogia com as coisas clássicas. É porque em quântica a gente acaba falando as coisas de forma automática e sem pensar com mais carinho. Se eu pego esse copo e boto em cima da mesa aqui, esse copo parado em cima da mesa é um estado. O copo está parado em relação à mesa, estamos se movendo em relação ao sistema solar. Isso aqui é um estado. Se eu começo a mover aqui, ó, ao longo do tempo movendo o copo, isso é diferentes estados desse sistema físico. Então, quando a gente fala estado em quântico, é só porque é um sistema quântico. Em vez de ser um copo, é um fóton que está se movendo. Assim. Uma partícula subatômica. Mas, entende? Estado é isso. Eu boto esse copo aqui. Qual é a posição, qual é a velocidade, qual é a aceleração desse copo? É um estado. Imagina como uma foto, assim, sabe? Então, em um sistema quântico, ele está acontecendo, está evoluindo. Da mesma forma que eu movo o copo, estou evoluindo o sistema. É a mesma coisa. O elétron caminhando em torno do núcleo, não sei o que e tal. Como é que é? Imagina tirar uma foto assim, dar um pause. Qual é o estado que ele está? Esse que é o que se fala estado quântico. Isso é importante saber para não ficar uma coisa meio... estado quântico é... Sabe? Fala e ninguém entende o que significa. Mas é relativamente simples. Quando você vai fazer a medição de alguma coisa, você perde a precisão em outra. Em coisas que estão ligadas. Um dos exemplos é de posição e velocidade, né? Velocidade, no caso, momento, que é massa vezes velocidade, mas pode pensar como velocidade. Se eu quiser saber a posição do copo, eu não sei a velocidade. Se eu vou medir a velocidade, eu não sei a posição. Isso é uma característica que acontece com todas as partículas. É inerente da natureza. Não é nem da tecnologia, é da natureza. E ela é relativamente simples de entender, né? Se eu quero saber a posição exata de onde o copo está, digamos assim, eu não tenho como conhecer a velocidade dele. Porque tu precisa tirar uma foto. Na foto ele não está se mexendo. Exato. É uma forma imperfeita de entender a incerteza de Heisenberg, né? Agora, se eu monto um sistema para saber a velocidade com muita precisão, e a velocidade vai ser alta, onde é que estava? Eu só peguei a velocidade, entende? Então é até uma maneira razoavelmente simples de... Um policial com o radar, né? Se ele quer fiscalizar o carro e ver se os pneus estão ok, ele tem que parar o carro e tirar uma foto. Se ele quer fiscalizar a velocidade, o carro tem que estar passando, mas ele não consegue é uma forma razoável de entender essa incerteza de um em relação ao outro, entendeu? A questão é que se você quiser saber muito bem, com absoluta precisão, uma quantidade, a outra incerteza vai ser muito alta. Para você entender o que estava acontecendo com a velocidade, se a posição é certa, ou com a posição, se a velocidade é certa. E aí, voltando no emaranhamento quântico, se você pega ali para medir você, primeiro, pode desfazer. Na hora que você mede, você desfaz o emaranhamento, né? E você não vai conseguir comunicar com a pessoa para dizer o que você mediu. Por que tu desfaz o emaranhamento quando tu mede? Porque ela sai do estado quântico porque tu você interagiu com o sistema. Tá. É o tal colapso de função de onda. Você interagiu com o sistema. Em computadores quânticos, isso é um dos problemas que a galera pensa para resolver. Como que funciona mais ou menos porque você basicamente vai ter ali já explico melhor, mas em computação quântica existe esse problema de um sistema emaranhado.
Aí você mexeu nele, perde o emaranhamento. Aí tanto que a galera tem que criar sistemas diferentes que tenha que ter o maior número de bit quântico, mas logicamente o número é menor do que os reais, entendeu? Então você, conseguir ter um sistema quântico, um computador quântico com 100 bits quânticos, mas real, assim, que dá para usar é 20. Entende? Que são os bits lógicos e os bits físicos. Mas por quê? Porque vai ter várias coisas ali que vai acontecer problema, que perde coerência, enfim, essas coisas todas. O meu ponto é essa conexão. Liguei duas partículas, joguei lá na galáxia de Andrômeda. Primeiro, isso já é um problema, né? Como é que você vai tacar essa partícula na galáxia? Já começa errado aí. Vamos jogar mais perto. Mas vamos supor que magicamente tenha uma partícula lá na galáxia de Andrômeda e uma aqui na Via Láctea, elas estejam ligadas, tá? Aí você mediu aqui e aí um cara mediu lá. Aí eu tenho um resultado e o cara lá tem um resultado. Como é que eu vou informar pra ele? Obrigado por assistir esse corte do Sem Groselha. Se você quiser assistir o episódio completo, é só clicar aqui, nesse lado. Se você quiser assistir mais cortes desse mesmo episódio, é só clicar aqui.